TV.jus, canal aberto com a justiça. Olá, hoje é segunda-feira, dia 5 de março. Entra no ar a TV.jus. Veja os destaques desta edição. A atual gestão do Poder Judiciário completa um ano com avanços e melhoria na prestação jurisdicional. Muita boa vontade, com muito mais esforço, nós vamos produzir mais. Poder Judiciário e Polícia Militar lançam um projeto Mão Amiga. O foco é dar atendimento às pessoas que vivem em situação de abandono nas ruas de Várzea Grande. Garantir-lhe a dignidade da pessoa humana. E tem a agenda das câmaras julgadoras para terça-feira. Os detalhes agora na TV.jus, canal aberto com a justiça. Poder Judiciário e Polícia Militar lançam um projeto que visa dar tratamento digno a pessoas que vivem nas ruas de Várzea Grande. A expectativa dos parceiros do projeto Mão Amiga é oferecer atendimento médico, psicológico e dar os encaminhamentos necessários para que essas pessoas não voltem à situação de abandono. A ação visa diminuir a violência nas ruas da cidade. O objetivo do projeto é oferecer apoio aos desamparados que perambulam pelas ruas de Várzea Grande. Somando esforços, os parceiros querem identificar, cadastrar e dar o devido encaminhamento àquelas pessoas que ficam vagando pelas ruas. Nós vamos supor que sejam recolhidos alguns usuários de drogas que já tenham passagem pela polícia. O promotor de justiça vai verificar caso a caso se esse cidadão tem condições de ser tratado, um tratamento ambulatorial. Vamos requisitar ao Poder Judiciário que ele seja passado por uma triagem num núcleo que atende os psicossociais. No lançamento do projeto, que foi no Juizado Especial do Cristo Rei, o vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Juvenal Pereira da Silva, lembrou que o projeto quer resgatar a dignidade dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Fazer a integração daquele cidadão que encontra-se hoje relegado às ruas e garantir-lhe a dignidade da pessoa humana. A Polícia Militar, parceira do projeto, fará o primeiro contato com essas pessoas. O Major James Ferreira explica que muitas são vítimas, mas que há também aquelas pessoas que cometem crimes. Essas pessoas, elas muitas das vezes, rotineiramente, são vítimas da violência e do crime, muitas delas estão morrendo, mas muitas dessas pessoas também são algozes. Elas cometem delitos, pequenos furtos, roubos e até mesmo homicídio, tiram vida de outras pessoas. Então nós temos isso diagnosticado, é uma realidade que vive todo o nosso país. Casos recentes a gente viu de moradores de rua sendo queimados e outros que acabam tirando vida de pessoas. Para a juíza do Juizado Especial do Cristo Rei, o Judiciário tem um papel muito importante neste projeto. Isso é um diferencial do Tribunal de Justiça, que hoje desenvolve uma política de preocupação com o ser humano, de concreção de direitos fundamentais. E esse projeto é exatamente isso, amparar as pessoas que se encontram nas ruas, que não têm nenhum tipo de assistência e cuidado. Então, qual é o papel do Judiciário nessa missão? Fazer os encaminhamentos necessários para essas pessoas que se encontram em situação de risco. E nisso há um apoio geral, porque você também possibilita para a sociedade menor risco no que se refere à violência e índice criminal. 2 câmaras cíveis e uma criminal do Tribunal de Justiça se reúnem nesta terça-feira para analisar e julgar os recursos junto à Justiça de segundo grau. Confira. A terceira Câmara Civil se reúne às 14h no plenário 2, sob a presidência do desembargador José Tadeu Cury. Também compõem a sessão os desembargadores Maria Erotides Knaip Baranjak, Pedro Sakamoto e Carlos Alberto Alves da Rocha. E também os juízes Antônio Horácio da Silva Neto e Marilson Andrade Adário. Estão previstos 105 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A 4ª Câmara Civil se reúne às 14h no plenário 3, sob a presidência do desembargador Mariano Alonso Ribeiro Travassos. Integram também a sessão os desembargadores José Silvério Gomes e Luiz Carlos da Costa. E os juízes Antônio Horácio da Silva Neto e Maria Aparecida Ribeiro. 38 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar.
Também às 14h, no plenário 4, se reúne a primeira Câmara Criminal, sob a presidência do desembargador Manuel Ornelas de Almeida. Ainda fazem parte da sessão os desembargadores Paulo da Cunha e Rui Ramos Ribeiro, e também a juíza Graciema Ribeiro de Caravelas. Estão previstos 141 processos na pauta geral, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br no link Serviços. A atual gestão do Poder Judiciário completou 1 ano. Nesse período, o foco dos trabalhos foi a transparência. Várias ações foram realizadas e a instituição está mais próxima do cidadão. A partir de hoje, a gente exibe uma série de 3 reportagens. Um balanço do que já foi feito. Começamos pela melhoria da prestação jurisdicional, que deu mais agilidade ao dia a dia da justiça. A eleição e posse de novos desembargadores no mês seguinte ao início dos trabalhos da atual gestão do Poder Judiciário deu novo fôlego aos julgamentos em 2º grau. A magistrada Maria Erotides Knaip Baranjak assumiu as funções no dia 2 de maio do ano passado. Ela é a 4ª mulher a conquistar vaga no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Foi eleita pela unanimidade do Pleno, no critério de antiguidade. No dia seguinte, pelo 5º Constitucional, o promotor Marcos Henrique Machado também assumiu as funções. O mês de setembro também representou reforço ao 2º grau. Os desembargadores Pedro Sakamoto e Luiz Carlos da Costa, pelo critério de antiguidade, e por merecimento, os desembargadores Dirceu dos Santos e João Ferreira Filho assumiram as funções. Cada um prometeu somar conhecimentos e experiências em prol da sociedade. O ingresso de novos desembargadores foi uma das medidas anunciadas na posse do presidente do TJ de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho. Agora nós somos 30 desembargadores, não éramos há mais de 2 anos. Evidentemente que, além de compor a sua integralidade do Pleno, nós também movimentamos a carreira dos juízes, que também têm essa expectativa de, claro, de serem promovidos. Então, me parece que com muita boa vontade, com muito mais esforço, nós vamos produzir mais. Outra promessa do presidente do Tribunal de Justiça foi a turma recursal única. 4 magistrados com dedicação exclusiva aos recursos dos juizados especiais darão mais celeridade ao trâmite. Os juízes João Bosco Soares da Silva, Gonçalo Antunes de Barros Neto e Ali Sabo Mendes e Valmira Laércio dos Santos compõem a turma que alicerçará decisões mais concisas. As turmas recursais múltiplas, como existia no passado, uma turma entendia de um jeito, o entendimento mesmo fato era julgado de um outro jeito na segunda e depois na terceira. Nós esperamos que com a turma única esse problema deixe de existir. Mas a preocupação não é apenas com a contratação de servidores e magistrados e com o andamento dos processos já existentes. A gestão trabalhou para evitar o litígio e solucionar os conflitos, além de dar mais segurança ao sistema jurídico. Em julho foi inaugurado o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Resolução de Conflitos, no anexo Desembargador Antônio de Arruda, em Cuiabá. O núcleo será responsável por ministrar todos os mecanismos a serem instalados no Estado na prevenção dos conflitos. A conciliação ela permite que as partes conversando se entendam, passem a limpo muitas situações que a sentença não passaria e também restabeleça o diálogo, o respeito, a fraternidade, a amizade e, consequentemente, se conscientizem que elas também são responsáveis pela solução daquele problema e não apenas o Estado por meio de uma sentença. E por falar em núcleo, o Poder Judiciário de Mato Grosso também instituiu o NAT, Núcleo de Apoio Técnico. O objetivo é fortalecer as decisões judiciais relacionadas à saúde, como os pedidos por cirurgias e medicamentos de alto custo. Em apenas 45 dias de funcionamento, mais de 100 pareceres foram formulados. A ideia é que se satisfaça essa pretensão no menor tempo possível e quem sai ganhando com isso é o jurisdicionado. Um ano de grandes mudanças judiciais. Após uma série de treinamentos com servidores, advogados e magistrados, foi lançado o Processo Judicial Eletrônico, PJE, que terá o trâmite totalmente virtual, substituindo o papel, proporcionando mais celeridade, economia e transparência.
Para o desenvolvimento do projeto piloto, o Poder Judiciário inaugurou o Juizado Especial da Fazenda Pública. A estrutura fica no Fórum de Cuiabá e julgará causas que envolvam o poder público, cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos. É interessante na medida em que a gente consegue, com aqueles problemas corriqueiros, aqueles processos que demoram 4, 5, 10 anos para ser resolvidos, a gente consiga resolver no menor tempo possível, fazendo assim com que a população seja atendida e o poder público também se organize, se reestruture para evitar que demandas dessa natureza venham a cair aqui no judiciário corriqueiramente. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã.